capítulo 5 e o versículo de número 3. Aleluia. Fui convidado já hoje pela manhã para estar pregando. Eu não estudei bastante uma mensagem, mas vamos pregar aqui essa mensagem aqui, amém? Aleluia. Então se encontraram Romanos capítulo de número 5 e o versículo 3, por gentileza, digo amém. Vamos estar lendo aqui. E não somente isto, irmãos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Tem algumas traduções aí da paciência, amém? Que é a paciência. Estou com atualizado. A perseverança, a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém. Pode sentar nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é vivo e que reina para todo sempre. Meus amados irmãos, eu acho interessante esta mensagem aqui, porque é uma produção. É a produção, a esperança, a tribulação, ela vai gerar a paciência. Aleluia. Então você não escapa da tribulação. Ou você é crente, ou você não crente, você não escapa da tribulação. Amém? Só que o crente vai ter a recompensa de Deus. E quem não serve a Deus não tem para quem pedir recompensa. Aleluia. Irmãos, eu fico olhando para esta palavra, para essas produções aqui que tem que ter nas nossas vidas. Eu fico analisando, eu começo a analisar a vida dos homens de Deus do passado e também de nós, da nossa atualidade. Eu começo a ver que tem guerra que nós compramos, tem tribulação que nós criamos para nós, tem tribulação que nós pegamos ela e então nós sabemos que Deus tirou um homem chamado Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e disse: vai para a terra prometida, vai para Canaã. E ele traz o pai dele. O pai dele vem com ele. O pai dele dá um lugar a Arã, devido ao seu filho Arã, o pai de Ló, dá o nome daquele lugar. E ele diz: daqui eu não saio. Então tem gente que vai atrapalhar a tua vida em algum lugar, mas ele vai ter que sair da tua vida. Tem deles que vai ter que morrer, vai ter que ficar naquele lugar, mas o lugar que Deus te botou, que Deus te mandou, tu vai ter que ir, tu vai. Aleluia. E quando o pai morre, ele sai dali, o Senhor manda ele ir novamente para a terra prometida. Aleluia. E ele vai para a terra prometida. Agora, quando ele chega na terra prometida, irmãos, a tribulação, a fome. E como todo mundo tem que passar pela tribulação, o Senhor não disse: fica aqui, vou te abençoar aqui. Ele criou a tribulação dele. Ele disse: eu vou para o Egito. O Egito é baixo, o Egito é alagado, o Egito é cheio de campos. Quanto mais secar, melhor para o meu gado, melhor para tudo. E ele gera a tribulação dele. A palavra de Deus diz assim que a tribulação produz a paciência. Ou você gera a tribulação, ou a tribulação vem assim bem para a tua vida. Aleluia. Vem, irmãos. Porque Jó já tem passado do teste da paciência, mas a tribulação está vindo para a vida dele. O que ele fez para ter tribulação? Nada, irmãos. Não teve. Mas ele tem que gerar, tem que passar dessa fase, né? Quem gosta de jogo passa de fase. Então tem que passar da paciência. Aí vai para outra fase, né? Que é a experiência. Mas vamos estar analisando. José também não criou a sua tribulação, mas a tribulação veio. Mas tudo, irmãos, na Bíblia Sagrada tem um propósito. Tem. Nós temos que passar por todas essas fases e passar vitorioso. A palavra de Deus diz assim: tem que vencer tudo
e depois que vencer tudo, permanecer inabalável. Aleluia. Temos que vencer tudo. José não fez nada para estar na tribulação, mas a tribulação veio. Agora Abraão, ele traz uma mulher chamada Agar. Essa mulher se torna serva de Sara, se torna escrava de Sara. E aí passa-se o tempo, a Sara diz assim: a promessa é para ti, não é para mim. Tem muita gente perdendo na caminhada, porque a promessa é para o meu marido, eu não vou acompanhar. E ele fica sozinho, às vezes se cansa, aleluia. E também do outro modo, aleluia, o homem dizendo a promessa é para ela. Ela vai sozinha para a igreja, ela canta sozinha, aleluia. Aí faz alguma besteira por aí, cria a própria tribulação. A tribulação vem, amém? Os irmãos estão entendendo, amém? Aleluia. Então tem hora que nós criamos a tribulação, a promessa é só para ele. Aleluia. Agarra alguém por aí, né? Agarra alguém, agarra a minha escrava, agarra a minha empregada, casa com a minha empregada. Ele aproveitou, né? Agarrou. Irmãos, é tribulação em cima de tribulação. Tem tribulação que alguém crê que nunca mais acaba essa tribulação. Nasce um garotinho chamado Ismael. Esse garotinho chamado Ismael, ele é pedra no sapato até hoje, aleluia. Esse menino, porque nós vamos ver que para nascer um jumento é preciso cruzar um burro e uma égua. Jumento não é filho de jumento, não, mas aí a bestinha, né? E o Abraão, na burrice dele, nasceu o jumento, porque o Senhor disse: Ismael será jumento, ele vai brigar contra todos vão brigar contra ele. Aleluia. Aí nós vamos criando as nossas próprias tribulações. Imagina que eu pego a minha moto aqui, vou andar só no pneu, ou de cara com alguém aí, quebra um osso, eu digo: oh Deus, meu osso não emenda, eu não saio dessa cama. Eu criei a própria tribulação e quero que Deus vá consertar depois. Aleluia. Então tem hora que nós estamos criando a própria tribulação, mas é necessário, irmãos. É necessário. Ou você cria a sua tribulação, que não é aconselhável, ou a tribulação vem a si mesmo, para que produza a paciência na sua vida, para que produza a paciência na vida do crente, aleluia. Eu poderia orar nesta noite por algumas pessoas que estão com muita dificuldade para dormir, mas entenda o propósito na sua vida, entenda o propósito, porque eu passei muitos anos com insônia. Quando foi no dia 8 de setembro de 2019, o Senhor havia me dito: vai para um lugar, eu vou te consagrar, pastor. Eu fui a Belém do Pará. E eu estava numa situação que nesse último dia eu dormi até 2 da manhã, não consegui dormir mais. Mas eu consegui chegar na marra de Belém do Pará com muita dificuldade. Irmãos, depois disso aí nunca mais eu tive insônia na minha vida. Nunca mais eu soube o que é passar uma noite sem dormir. Então você tem que entender que a tribulação vem. Você tem que entender o propósito de Deus para a tua vida, para te livrar dessa tribulação. Eu aceitei o chamado de Deus, aceitei Jesus há quase 22 anos atrás, seguindo reto, nunca me desviei nem para a direita nem para a esquerda, aleluia. Mas tem alguém que cria a própria tribulação. Tu tem um chamado na minha vida, mas eu não quero, aleluia. Tu quer me usar, mas eu não quero. Tu quer que eu cante, mas eu não quero cantar. O Senhor quer que eu pregue, mas eu não quero pregar. Aí está criando a própria tribulação. O Senhor diz: vai para cá, ele vai para cá. O Senhor diz: vai para a direita, ele vai para a esquerda. Está criando a própria tribulação. Mas se o Senhor disse que tu vai, tu vai. O Senhor falou que tu vai pregar, tu vai. Ou tribulação que tu criou, ou tribulação que criaram para ti, mas tu vai. É importante lembrar que Deus fala de algumas formas. Deus fala: tu vai fazer. Mas Ele fala assim também: eu quero fazer contigo. Aí é opcional, tu faz se tu quiser. Aleluia. Tu pode ir para a cova cedo, mas tu faz se tu quiser. Quando Ele diz tu vai fazer, tu vai fazer. Aleluia. Ou tribulação que tu cria, ou tribulação que alguém cria para ti, mas tu vai fazer.
Mas se Ele diz, eu quero que tu faça, é opcional. É opcional. Tu pode fazer ou pode não fazer. É porque sabe o preço que tu vai pagar. Aleluia. A tribulação produz a paciência. Irmão, será que está faltando na igreja a paciência? Porque, irmãos, está faltando a perseverança. A paciência eu vou dizer até que tem, mas está faltando a perseverança, pastor Luiz. Aleluia. Algo vai gerando. Aleluia. Algo vai gerando algo. Aleluia. Uma coisa vai gerando outra. Dependendo da forma do processo, vai gerando. Você pega a farinha da mandioca. Se você quiser fazer farinha de tapioca, você faz. Se você quiser fazer cutupi, você faz. Se quiser fazer farinha de Bragança, faz. Se quiser fazer farinha sapissarra, também faz. Depende do processo. Aleluia. Você está passando pelo processo? Você está sendo vitorioso no processo? Aleluia. Tem que ter essas produções. A igreja tem que ter essa produção. Está faltando alguém perseverando. Está faltando o crente para perseverar na presença de Deus. Nós, para agradar os crentes, para trazer os bichinhos para a igreja, a gente diz, vai para o culto da vitória, vai te abençoar. Aleluia, não é assim? Aí vem só para receber a bênção, não vem mais para adorar. Os crentes não vêm mais para adorar. Como dizem hoje, o culto foi fraco, não teve profecia. Aleluia. Tu vai fazer o que? Tu vai adorar? Tu vai adorar ou tu vai só receber? Aleluia. É um banco? Tu vai só receber? Venha para adorar a Deus. Venha para entregar a Deus. Primeira coisa, se tratando de dinheiro, o Senhor fala, ninguém chega vazio na presença do Senhor. Ou moeda de bronze, ou moeda de prata ou de ouro, mas ninguém chega vazio. Antigo Testamento, Abraão diz, fica aqui que eu vou adorar. Aleluia. Ana, todo ano vai adorar. Israel, 3 vezes subia a Jerusalém para adorar. Aleluia. E nós estamos fazendo o que? Nós vem só receber a bênção. Aleluia. E quando não vem, volta frustrado, perde a paciência, deixa de perseverar. Aleluia. A esperança vai ficando bem longe. Vai embora as horas. Aleluia. Está faltando o crente perseverar. Aleluia. Está faltando perseverança. Precisa perseverar. A perseverança, ela vai gerar a esperança. Aleluia. Muitos já perderam a esperança. A Bíblia diz, se nossa vida em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos as pessoas mais miseráveis da face da terra. Aleluia. Muitos já perderam a esperança. Esperança de salvação, esperança de libertação, esperança de tudo. Mas a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aleluia. Precisa fechar isso aqui, irmãos. O amor de Deus precisa ser derramado no meu e no teu coração. Aleluia. Precisa ser derramado. Não vou dizer que ninguém tem amor, mas vou dizer que muitos não têm amor. Porque a Bíblia não diz que o amor ia embora de todos, ia de quase todos. Aleluia. Ou de muitos. Mas precisa permanecer isso aqui. Passou tribulação, Jó passou por tribulação. Ele disse, agora eu agradeço a Deus, porque eu conheci a Deus só de ouvir falar. Agora os meus olhos estão vendo a Deus. Aleluia. Tem um propósito na luta que tu estás passando. Tem um propósito para aperfeiçoar no amor. Aleluia. Aqui não está falando de dons ministeriais, não está falando dessas coisas. Está falando que a igreja precisa chegar ao amor, um atrás do outro. A tribulação produz a paciência. Aleluia. A paciência produz a experiência. E a perseverança, e a esperança. E a esperança, o amor de Deus é derramado em nossos corações por causa da esperança.
Tiago capítulo 1, versículo 3 vai dizer: dê graças a Deus quando passares por várias tribulações, porque uma vez que você passar pela tribulação, você precisa ter a fé aperfeiçoada. Aleluia. Eu vejo numa igreja geral, muitos, igreja de meninos, aleluia, dizem: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, aleluia. Eles não querem fazer nada, não querem orar, faz campanha por mim. Aparece alguém assim, pastor, lá? Aleluia. Bota esse cara para orar, bota para botar os joelhos no chão, aleluia. Meninos, aleluia. João Batista está pregando, e a Bíblia diz que todos iam ao seu encontro. Ele dizia raça de víbora, qualquer tipo de víbora, jiboia, qualquer uma dessas aí. Estava falando, o Senhor Jesus disse: muito mais que um profeta. Ele é muito mais que um profeta. E essa geração a quem compararei no tempo de João Batista? Com meninos. Um está cantando do outro lado da praça, o outro não dança. Está cantando música de velório, o outro não está chorando, aleluia. Parece que não está servindo a nossa pregação. Eu vejo muita gente dizendo: quem acreditou na nossa pregação? Ai, Deus, está assim também. Quem acreditou na nossa pregação? Isaías disse: quem acreditou na nossa pregação? Jesus disse: quem acreditou na nossa pregação? Jesus acabou praticamente sozinho. A terra que Jesus estava pregando, a terra de Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, Jesus fazia os cultos assim, irmãos. A Bíblia diz que ninguém ia nos cultos de Jesus. A Bíblia diz, pode pegar o livro de Mateus capítulo 11, do versículo 23, que eles não acreditaram. Pode pegar quando ele está pregando em Nazaré, o povo não está indo. O rei achou que a Gaia. Quem acreditou na nossa mensagem? Quem acreditou na nossa pregação? Aleluia. Aí você pensa que Jesus está dizendo assim: o profeta não tem honra na sua terra, na sua parentela, só para ele. O Samuel era assim. Jeremias, os irmãos dele meteram no cárcere, o povo dele meteu no cárcere. Aleluia. O que falta para nós, igreja? O que falta para nós? Falta entendimento. Falta entendimento para nós. O Senhor diz assim: tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Aleluia. E o coração não entende. Nós vemos muitas especulações quanto aos últimos dias, mas só falta a uma coisa para nós. Estudar é bom, ler é bom. A Bíblia diz: se quereis reconhecer, o número é 666. Quem tem entendimento, calcule. Então falta entendimento. Em todo o tempo está faltando entendimento. Está faltando entendimento para nós, para entendermos mais, aleluia, conhecermos mais. Porque quando tivermos entendimento completo, o medo sai das nossas vidas, aleluia. Muitas pessoas estão sofrendo com muito medo, porque não tem entendimento completo. Muitas pessoas estão pregando, fazendo medo ainda mais, para acabar mais com as pessoas. Aleluia. E quando eu vejo isso aqui é bíblico, porque nós podemos ser descendentes de Israel, não sei, mas veja bem uma coisa: quando nós vemos o livro de Levítico, capítulo de número 26, versículo 36, a palavra vai dizer assim: que até o barulho de uma folha seca vai assustar um descendente de Israel. Nunca se viu tanta gente com pânico na terra. Nunca se viu tanta gente com medo na terra. Mas ele diz assim: te arrepende, pede perdão por ti, pede perdão pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu avô. Aleluia. Está escrito lá: e eu te aceito de volta. Aleluia. Fica de pé, irmãos.